Olá pessoal, nessa videoaula vou fazer uma explicação rápida sobre esta playlist de cálculo diferencial. A ideia desta playlist é o seguinte: eu quebrei essencialmente em duas miniaturas, se você olhar rapidamente na lista de playlist. Uma miniatura é a miniatura verde, que seria a matéria nova, propriamente dito, mais próximo do cálculo, e o cálculo mesmo, diferencial. E a miniatura branca é revisão, principalmente revisão mais de ensino médio / pré-cálculo. A questão é que essa revisão, por exemplo, nas primeiras aulas vão ser feito bastante revisões, que vai ser necessário. Quem já tiver uma boa base, uma excelente base de ensino médio, muita coisa pode ser pulada ou ser vista em velocidade 2 ou outras velocidades que o YouTube possa permitir. E a ideia é o seguinte: muitas revisões podem ser consideradas conteúdo um pouquinho mais rápido a nível de ensino médio ou pré-cálculo, que vai ser bem objetivo, é revisão, mas é possível entender bastante coisa e muita coisa voltada para entender a matéria nova. Então, por exemplo, no início vou falar um pouco sobre funções, depois uma aula que eu considero um pouquinho mais apertada de plano cartesiano e uma aula de gráficos que eu já suponho que a pessoa entende um pouco sobre como fazer parábolas, ou pelo menos o gráfico de parábolas, mas que essencialmente eu pego duas raízes e o vértice. Então, mas são aulas um pouquinho mais rápidas. Se tiver muita dúvida, não entender nada do que eu estou falando, eu aconselho ou procurar a sua universidade e pedir um pré-cálculo, ver o que pode fazer, correria de monitoria e tudo isso. Principalmente as 3 primeiras ou 4 primeiras aulas de revisão. O plano cartesiano, que eu vou abrir um pouquinho de exceção, que eu resolvi nesse caso ser um pouquinho mais avançado, andar bem mais rápido. Quem quiser assistir, vão ver como está um pouquinho mais rápido. Mas pelo menos marcar pontos do plano cartesiano, entender mais ou menos o que é um gráfico de uma função, entender um pouquinho sobre o que é região rachurada, essas coisas todas, eu acho pelo menos interessante saber. Mas depois desse início que eu considero um pouquinho rápido até de revisão, eu começo de fato a matéria nova. Essa matéria nova, no início, não é o cálculo. Vai ser, vamos dizer, alguns gráficos iniciais em que eu ensino, basicamente, se eu sei um gráfico, como que eu sei o gráfico via translação, gráficos usando reflexões, por exemplo, como se fosse o eixo X um espelho, o eixo, enfim, como se fosse bater e voltar, trabalhar com função módulo, essas coisas todas. Como que fica o gráfico. E depois, com o tempo, eu começo, de fato, a matéria de limites, que é a matéria que, de fato, começa o cálculo, estudo das funções. E o estudo das funções a gente estuda localmente, que a gente chama de limite. Então, a ideia básica vai ser o seguinte: no limite, eu tentei fazer de uma forma que agradasse todos. Como assim? Eu fiz a parte de definição formal de limite, exercícios usando definição mesmo, 2 tipos. Tentei explicar também a definição formal com detalhe, mas se a faculdade não precisar disso, ou o seu professor não exigir uma coisa dessa, são aulas que possam ser puladas, sem nenhuma perda de entendimento do assunto. Além disso, nessa parte de cálculo, que a gente vai começar a matéria, eu não vou fazer nenhuma demonstração. Eu vou mais usar esse tempo para interpretar o resultado, fazer alguns exemplos de acordo com o que eu achar necessário. E quem quer ver a demonstração, tem uma outra playlist que eu estou fazendo em separado, que essencialmente é todas as demonstrações que eu precisar. Tudo o que for necessário, continuidade da função seno, cosseno, o que vocês pensarem, toda a demonstração está lá, todas. Nenhum resultado que eu usei, todos os resultados que eu usei vão ser demonstrados nesta playlist.
Inclusive até que a derivada do polinômio faz a regra do túmulo. Está na playlist separada. Aqui eu só vou usar e explicar um pouco o que está acontecendo. Então, essencialmente, cada vez que eu vou também usando, à medida que vai avançando o curso, algumas vezes vão ver uma miniatura branca separada. Porque, por exemplo, é revisão, por exemplo, divisão de polinômios, que eu posso precisar, produto notável, quando eu começar a calcular alguns limites, alguns exercícios de limite que eu precisar. Então, de vez em quando vai estar mesclado algumas revisões de acordo com a necessidade do próximo assunto. Então, a playlist está organizada da seguinte forma. Não entendeu e o problema está alguma coisa relacionada a alguma coisa anterior, pré-cálculo, algum assunto que pode ter algum problema, por exemplo, função seno, como interpretar, aquelas coisas todas, um vídeo antes tem uma revisão sobre isso, explicando o que eu preciso para o próximo assunto. Então, vai ter bastante aula, tá? No caso, essa playlist vai ter mais de 90 videoaulas, pelo meu roteiro. Pode ter pequenas modificações, mas essencialmente é isso. E a ementa é essencialmente cálculo diferencial. Cálculo integral, integração, técnicas de integração, vai ser feito em uma outra playlist separada dessa, mas tudo organizado na mesma sessão. Então, só para terminar, ementa. Alguns gráficos iniciais, noção de limite, tudo que pensar, limite do produto, limite do quociente, composta, regra da confronto, teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, derivadas, a gente vai falar rapidamente derivada na definição, só citar, e depois regras de derivação, aplicações de derivação provando desigualdade, um monte de coisa desse sentido, e para tudo isso, segunda derivada, concavidades, derivadas de ordem superior, etc. Tudo que aparecer de derivada vai estar aqui também. Para isso, a gente vai fazer gráficos de funções, que é o grande objetivo do curso, fazer qualquer tipo de gráfico de funções que a gente já conhece, tudo que tem direito. E depois que a gente fizer o gráfico, essencialmente vamos trabalhar um pouco com aplicações que são chamadas, dividindo essas duas taxas aqui em duas cadeias grandes, taxas relacionadas e otimização. Nada mais é que construir exemplos e fazer o exercício. Já não tem mais teoria, a teoria essencialmente termina em gráficos, o resto o resto é aplicação mesmo, como trabalhar. E quando eu falo teoria de cálculo, mas em alguns lugares a gente aprende um pouquinho mais avançado, que está relacionado a técnicas de aproximação de função, que a gente chama de polinômio de Taylor. Que está também, polinômio de Taylor está diferenciabilidade também, interpretações, alguns exemplos, como calcular também, por causa disso, derivadas de ordem superior. Então, essencialmente, é um curso bem completo de cálculo. Então, é isso.